Estamos lançando oficialmente agora o curso Sociedade do Anel, uma jornada comentada. Aí o curso, galera. Todas as aulas estão aí. Você vai poder ler capítulo a capítulo, ouvir. A gente quer muito que todo mundo participe, que todo mundo entre, tá? Não fica de fora, não perde. Olha aí, o Alex mandou R$100. Disse, no sentido Ismaili, essa pergunta é complexa. Segundo Idris Shah, filósofo é uma pessoa que passou por todos os graus de iniciação e agora está acima de toda moralidade, obrigações e todas as religiões, que são formas diferentes para uma mesma essência. É isso que o senhor quis dizer quando afirmou que Antônio Vargas, que retratava Jesus sendo e falou sobre cavalgar a besta, é um filósofo de verdade? Nossa, mas que pergunta maliciosa. Não, cara, veja bem. Quando eu falei do Antônio, primeiro, o que o Antônio Vargas fez na revista dele lá, na revista Puto, eu também não gostei. Eu achei uma forma assim, bem desrespeitosa de retratar o profeta Jesus, né? Não gostei, aquilo ali, para uma sensibilidade, digamos assim, semítica, é uma coisa muito estranha. É uma espécie de releitura homossexual da figura de Jesus. Isso tudo parece muito esquisito, porque a homossexualidade é um pecado no cristianismo, ela é rechaçada no cristianismo. Então, se você pega a figura fundadora do cristianismo e você o coloca num contexto de pecado, e o homossexualismo é um pecado para o cristianismo, então você está, obviamente, subvertendo aquilo ali. Então, eu não gostei do que ele fez, porém, é preciso entender algumas coisas aí, né? Primeiro, quando eu o convidei para escrever na revista Valete, ele nem sequer tinha essa página. Então, assim, ele nem tinha essa página quando ele começou a escrever na revista Valete. Segundo, eu não acho que me cabe, e não acho que cabe às pessoas ficar fuçando o que os nossos colaboradores escrevem no privado, se o cara tem uma página que é assim ou é assado, ele tem um perfil, sei lá, sabe? Essa ideia de você ficar em cima dos colaboradores, vendo o que eles estão fazendo, para além da contribuição deles para a revista, e ficar com uma lupa e vendo o que o cara está fazendo ou não, isso aí não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver, editorialmente isso não faz sentido. Então, assim, eu nem sabia que ele tinha essas coisas ali, porque foi antes dele ser convidado pela Valete, e quando ele já estava na Valete, não ficava fuçando as coisas dele para ver o que ele estava fazendo. A terceira coisa, quando o escândalo apareceu, veio um monte de gente dizer que o artigo que ele tinha escrito para a Valete sobre gays, queer, etc., era um artigo que defendia pedofilia. Era uma mentira. O artigo não defendia pedofilia nenhuma, tinha um argumento ali derivado da filosofia neoplatônica para tentar mostrar que o motivo pelo qual que casais homossexuais ou comunidades homossexuais de alguma maneira contribuíam para o bem da sociedade. Esse é um argumento que a gente pode concordar ou pode discordar, mas era um argumento a respeito disso. Não tinha apologia de sexo com criança, não tinha apologia de pedofilia, não tinha blasfêmia, não tinha nada. Era um argumento filosófico que tentava provar isso aí, cuja discordância ou concordância é outra questão. Então, quando a coisa explodiu, e eu acho que foi o Chifre, foi o Chifre que deu publicidade a isso, e aí surgiu toda uma grande polêmica. As pessoas vieram com todo tipo de interpretação maliciosa, todo tipo de associação que não tinha nada a ver, para chegar à conclusão, que é a conclusão que muita gente chega na sua loucura, nos seus delírios, que o MBL é anticristão, que o MBL é satanista, que o MBL é maligno, que o MBL tem parte do capeta, qualquer coisa do tipo. E eu, sinceramente, acho que ficar interpretando as coisas dessa maneira e ficar forçando a barra para você achar associações com o capeta ou com blasfêmia, isso é uma tarefa de abestalhado, entendeu? Isso é uma tarefa de idiota, de abestalhado. Não é necessário se esforçar para ver problemas na política brasileira. A política brasileira tem problemas sérios. A gente agora, amanhã, vai fazer manifestação sobre o caso do Banco Master, que é um escândalo de mais de 40 bilhões, com B de bola, como diz o Ciro Gomes, bilhões. Então, assim, a política brasileira é cheia de coisa ruim, de roubalheira, de sacanagem, de assassinato, de tudo que não presta. O MBL, dentro da política brasileira, é tipo uma virgem do puteiro mesmo. A gente não faz nada.
sabe? O padrão de honestidade e lisura do movimento é muito alto e é um contraste grande, acentuado com a política, cujo padrão é muito baixo. Então, as pessoas virem com esse papo furado para falar do Antônio, isso é uma grande besteira. Agora, sobre o meu elogio, que eu fiz esse elogio anteriormente a esse evento, e eu disse, sim, que o Antônio Vargas é um filósofo de verdade, porque o Antônio Vargas é um filósofo de verdade, entendeu? Ele é um cara que tem uma formação muito sólida, esse foi o motivo pelo qual eu o trouxe para a Valete. Ele é doutor em filosofia pela Universidade Humboldt, na Alemanha. Quem sabe do riscado sabe o que é. É a principal universidade da Alemanha, a Universidade de Berlim. Ele é doutor por lá, ele tem pós-doc na Universidade de Jerusalém, ele é um erudito de grego, ele sabe grego diretamente, ele sabe ler grego, ele traduz grego, ele fez uma tradução pela Odisseus, dos elementos de teologia de Próclo, em 600 páginas. Ele publicou a tese dele de doutorado, uma parte dessa tese, em uma das maiores e mais importantes editoras de filosofia do mundo, que é a Brill. Então, assim, ele tem um currículo muito sólido, muito mais sólido que o meu, e ele é um cara sério no que está fazendo. Então, eu chamei para a Valete por conta disso, por conta do estofo intelectual desse cara. Eu conheci há muitos anos atrás, inclusive no contexto do Olavo. O Antônio Vargas foi aluno do Olavo. Ele foi aluno do COF, ele conheceu o Olavo também em Priscas Eras. E aí, quando a gente criou a Valete, eu pensei logo no nome dele. Eu disse, não, pô, Antônio Vargas é um cara com currículo excelente, um cara excepcional, muito inteligente, vou chamar para a Valete. E ele escreveu na Valete, fez vários textos excelentes na Valete, e aquele negócio que ele fez na revista Pública não tinha nada a ver com a Valete, então essa é a realidade, entendeu? Só que, infelizmente, as pessoas ficam buscando e espremendo as coisas para atacar o MBL. Na prática é isso. As pessoas têm antipatia com o movimento, elas ficam espremendo ali o negócio para atacar a gente. Perfeito. Ricardo, eu não sou um cara que manjo, certo? Eu não manjo pra caralho de teologia, e eu também, e muito menos de outras religiões, né? Eu sou um cara que ainda tô tentando cavar aonde eu tô. Mas, como você falou, o profeta Jesus, me veio uma curiosidade que eu tenho, e que eu acho que você seria uma pessoa que poderia me responder isso, né? Dentro do Corão, qual que é, tipo, qual que é aquela palavra que usa para Jesus como se ele fosse uma palavra ou palavra de Deus? Kalimatullah. Kalimatullah, né? Exatamente. Isso é palavra ou é uma palavra? Ou é, tipo, eu tenho uma dificuldade real de entender isso. Não, a questão é o seguinte, Jesus tem um status muito especial no Islã, né? E alguns atributos de Jesus na narrativa islâmica são os mesmos atributos que ele tem na narrativa cristã. Uhum. Então, por exemplo, ele é referido como Kalimatullah, como palavra de Deus. Ele é denominado de o Messias, Al-Masih. Jesus, não é o profeta Muhammad. Ele é descrito como alguém que foi nascido de uma virgem, então o nascimento dele é um nascimento miraculoso, é um nascimento virginal da Virgem Maria. Tudo isso aparece em profunda consonância e convergência com o cristianismo. Uhum. Só que há uma diferença teológica extremamente crucial aí. A diferença teológica o Islã não admite a doutrina da Trindade. Então, os muçulmanos não admitem a ideia de que Jesus seria Deus. Porque no cristianismo, Jesus é Deus. Jesus é uma pessoa da Trindade, mas ele é tão Deus quanto Deus Pai e quanto o Espírito Santo. Ambos, as três figuras ali, as três hipóteses do divino são Deus. Essa distinção eu entendo. Isso, essa distinção eu entendo. O que eu não consigo entender é que é o seguinte, é que se ele é palavra ou se ele é uma palavra. É algo um pouco mais sutil. Se ele é palavra, e aí ele está nesse sentido, se é palavra de Deus, ele precisa ser coeterno, né? Porque Deus não fala as coisas por palavras que começam, tem início, meio e fim, né?
Ele fala e é um presente eterno, né? Vocês têm essa ideia da eternidade também, eu imagino, não? Sim, sim. Nós temos essa ideia, por exemplo, associada ao Corão. O Corão é eterno. O Corão é eterno. E existe um atributo de Deus, que é a fala. Mas quando Jesus é denominado assim, ele está sendo denominado por um título honorífico. Então não é que Jesus... Então ele não é a palavra. Como, exato. No sentido cristão, não. Porque no sentido cristão, quando se fala que Jesus é a palavra, há uma designação metafísica muito estrita ali no Evangelho de João. Jesus é o Logos, e por meio do Logos as coisas foram criadas, elas foram feitas. É assim que o Evangelho de João apresenta. E Jesus aparece, portanto, como um princípio metafísico de toda a realidade. Isto não aparece no Corão. Jesus não aparece como um princípio metafísico da realidade. Então, quando se fala que ele é a palavra, isso é um título honorífico. Não que ele foi aquilo pelo qual as coisas foram feitas. Existem, claro, sempre, isso é natural, sempre algumas doutrinas esotéricas, que às vezes não são doutrinas majoritárias, mas que enfatizam um aspecto metafísico mais proeminente no caso dos profetas. Então, por exemplo, para o próprio profeta Muhammad, existem alguns ditos esotéricos sufis que falam que o profeta Muhammad foi a primeira criação de Alá e ele foi aquilo por meio do qual Alá fez o cosmos. Mas isso não é isso é uma doutrina assim, minoritária, isso não é uma coisa que está assim, digamos assim, na ortodoxia, na base da ortodoxia. São certos entendimentos espirituais, geralmente sufis, que circundam a ortodoxia. Então a palavra kalimatullah, né, que você usou, ela seria num sentido alegórico e não num sentido estrito. Exatamente. Tá, ok. Exatamente. Tá, entendi. Porque eu tenho essa porque se a palavra em sentido estrito precisa ser coeterno e aí tipo caímos em João, né? E mais, né? Se é assim, então tipo o Corão como palavra também seria Jesus Cristo, né? Decorreria de fato. Sim, o Corão é o discurso de Deus, mas o Corão não é o Deus, não é Deus. Alá não é o Corão. Isso é importante também distinguir. Ainda que o Corão seja dito como incriado, o Corão não é Alá. Alá tem como atributo a sua incomparabilidade. Então, é como se fosse algo incomparável, com o qual não se pode estabelecer uma analogia direta. Essa tese tomista da analogia entes, isso não aparece na metafísica islâmica, isso é estranho, porque Alá, ele não tem uma analogia direta com as coisas. É incomparável. Perfeito. Me esclareceu essa dúvida. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos. Você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.